Olá, um prazer estar aqui com vocês. Estamos iniciando mais uma live na esteira aí da preparação do curso A Arte de Educar. Nós tivemos uma live na terça-feira passada que repercutiu muito bem a propósito da série Adolescência e falamos sobre adolescência. E o tema da live de hoje é infância, porque a infância é a fase que antecede a adolescência. Então esperamos que você hoje consiga compreender a importância da infância para a preparação de uma adolescência sadia. Agradeço enormemente a participação de vocês. Essa live está sendo gravada para que vocês possam também revê-la, caso queiram. E nós vamos disponibilizar o link dela para vocês. O tema da live sendo infância, eu pretendo dar aqui algumas informações para que vocês assim parem para pensar. São 3 objetivos básicos. O primeiro, eu espero que vocês saiam daqui compreendendo que não existe educação até 6 anos de idade. A educação começa a partir de 6 anos. Então, antes de 6 anos, a gente apenas condiciona a criança. Por quê? Porque a criança, a partir de 6 anos, é que ela começa a refletir. Educação é você dar informação e dar reflexão. E não há capacidade reflexiva se a pessoa não é capaz de se ver vivendo e de pensar as suas atitudes. Pensar as suas atitudes só é possível a partir de 6 anos. Então, esse é o primeiro objetivo, vocês saírem daqui compreendendo que não existe educação até os 6 anos de idade. Ela começa a partir daí. Segundo, que até os 3 anos o papel dos pais e educadores é distrair a criança. De 3 a 6 é enrolá-las. Ou seja, se não há educação, como é que eu faço? Distrai a criança, né, até 3, e seja mais criativo que ela. Aprenda a seduzi-la, a enrolá-la de 3 a 6. A partir de 6 você vai dialogar com concretude, com fatos, com os dados da realidade e permitir à criança que desenvolva a sua autonomia. O terceiro objetivo da live de hoje é vocês aprenderem a importância da fase de 6 a 12 anos, chamada de latência, quando a criança é objetiva. E é nessa fase que os pais precisam aprender a dialogar com a criança, a ouvi-las, deixar ela apresentar os seus argumentos e parar de querer impor a sua visão de mundo, sua forma de certo e errado para a criança de 6 a 12. Ela precisa argumentar, precisa bancar algumas atitudes que não vão trazer prejuízo para ela, para que ela possa sofrer as consequências e pensar se o que ela fez, se o que ela decidiu foi bom ou ruim para os objetivos que ela tinha ao escolher aquela conduta. Então vamos lá. Bom, a evolução do ser humano se divide em 3 fases. Infância, de 0 a 12 anos, adolescência, de 12 a 18 anos, e adultez, de 18 anos até a adultez velha, até a morte da pessoa na velhice. A infância é uma fase de preparação para a vida. O grande marco da infância se dá aos 6 anos com o advento da razão, aquele momento em que a criança pensa no nível concreto. É nesse momento que as escolas de antigamente faziam os testes de prontidão. Somente a partir daí a criança é capaz de se ver vivendo, de ter consciência sobre si mesmo, sobre os seus movimentos, sobre o seu pensamento. Reflexão não é uma palavra da filosofia, reflexão é uma palavra da física. E significa que aquela imagem é refletida como num espelho, ela vai e volta. E ao se dobrar sobre si mesma, a pessoa é capaz de parar para pensar. Eu tive essa sensação muito clara quando eu tinha por volta de 6, 7 anos, estava no clube e vi uma senhora se aproximando da piscina. E eu pensava, só essa pessoa é capaz de mandar no corpo dela. E só eu sou capaz de mandar no meu.
Aí eu comecei a levantar o braço, a mexer o braço, a mostrar assim o quanto que eu tinha poder sobre o meu corpo. Aí meus irmãos falaram assim, você ficou louco? Você está levantando o braço para lá e para cá? Quer dizer, eu estava testando essa descoberta da consciência reflexiva, né? Quer dizer, só eu mando em mim, só eu me vejo, né? E isso surge a partir de 6 anos pelo desenvolvimento cerebral, se não houver nenhuma carência nutricional ou no parto que impeça esse desenvolvimento. Então, antes dos 6 anos, a criança não tem racionalidade. Portanto, ela não pensa com lógica. Não existe razão. Então, explicar uma coisa para a criança de menos de 6 anos é perda de tempo. A criança não compreende a explicação. Ela vai compreender o seu tom de voz, se você está falando de forma carinhosa, de forma punitiva, mas não é possível que a criança tenha essa compreensão de que A leva a B. Não é possível que a criança de menos de 6 anos entenda que ela se veja. Então, um pai falar para uma criança de 4 anos, assim, minha filha, se enxerga, você não está vendo que você está agitada? Calma! Ela nunca vai ver que ela está agitada. Quer dizer, ela não vai ter essa consciência de si. Isso é uma aquisição a partir de 6 anos. Antigamente, as escolas faziam teste de prontidão por volta de 6, 7 anos, quando elas entravam na escola, que era justamente para checar se elas já tinham essa capacidade de se enxergarem. Hoje, como a escola foi antecipada, né, para a pré-escola e até para a creche antes da pré-escola, não é feito mais o teste de aptidão, de prontidão para a aprendizagem, inclusive da matemática. Bom, feita essa introdução, eu espero que vocês entendam por que não educamos ninguém. Então, os pais têm um afã de explicar para a criança, não pode, porque isso é assim, assim, assado. Você vai machucar, se você continuar mexendo, você vai machucar. Quer dizer, essa explicação é inútil. Importante vocês terem essa noção. Tá? De 0 a 9 meses, a criança neurologicamente não tem memória. Né? Eu duvido que alguma de vocês entenda ou lembre-se o que aconteceu com vocês de 0 a 9 meses. O máximo que a gente tem é uma memória de uma fotografia ou de um vídeo quando a gente era bebê. Não é possível a gente guardar na memória uma experiência antes dos 9 meses, porque a criança vive o aqui e agora. A percepção dela não existe na duração. Ela não tem a noção de antes, agora e depois. E a memória não guarda. Então, é importantíssimo vocês terem essa ideia. Praticamente a gente pode dizer que nem há psiquismo, porque não há inteligência, não há consciência e não há memória. Então a criança é um ser que responde ao ambiente de forma praticamente instintiva. E todo mal-estar que ela sente em uma parte do corpo é generalizada para o resto do corpo. E essa é a definição de angústia. A angústia é um mal-estar generalizado que quem sente não consegue identificar a sua causa. Ou seja, você dá uma vacina no braço de um bebê. O braço vai doer. Para o recém-nascido, o braço dele não dói, porque o sistema nervoso dele não reconhece que é ali que está a dor. Dói tudo. Então esse mal-estar é difuso, é generalizado. E é possível identificar a causa desse mal-estar. Então uma pessoa quando está angustiada, um adulto quando está angustiado, ele provavelmente não vai se lembrar desses momentos de angústia, porque a memória dele vai ficar mais fugidia. Ele provavelmente vai precisar de uma assistência como se fosse um bebê, porque senão ele não come, ele não vai querer sair da cama. Né? Ele provavelmente vai sentir o mal-estar e não vai conseguir identificar a causa do mal-estar. Então você pergunta à pessoa, o que você tem? Ela não vai saber dizer, eu estou mal. Por quê? Não sei, estou mal. Mas está tudo bem em casa? Não, tudo bem. Está faltando dinheiro? Não,
não, tá tudo bem. O trabalho tá legal? Ah, tô indo lá, mas... E aí, qual que é o problema? Não sei, tô mal. Quer dizer, não há objeto. É um mal-estar generalizado sem objeto. Isso é a angústia. Se você entende a angústia e entende que a memória só surge por volta de 9 meses, lembrem-se, mães de recém-nascidos, qualquer pessoa pode cuidar do seu bebê. Não precisa de ser você. Se você já desmamou, você pode viajar com seu marido, descansar, porque quem tiver ali e der a mamadeira certa, cuidar do neném, a criança não vai sentir a sua falta. É você que vai sentir a falta do neném, mas a criança vai estar bem. Ela não tem memória. Tá? Isso é simples. Então a mãe pode ter os seus momentos de descanso. Ela pode deixar a criancinha aos cuidados de outra pessoa sem prejuízo nenhum para a criança, se os pais estiverem ocupados em dar conforto à criança. Ah, eu fiz uma coisa uma vez para a criança dormir mais e tinha um treinamento e tudo. Bobagem, porque a criança não tem a memória do condicionamento. Ela vai dormir depois de chorar muito por estafa. O máximo que acontece é o organismo se habituar. Então, se você dá uma mamada de 3 em 3 horas, o organismo vai se habituando a ter a fome de 3 em 3 horas e a estar disponível para a comida de 3 em 3 horas. Né? É uma regulação orgânica, não é uma memória psíquica. Importante entender isso. Então, a fase seguinte, que a psicologia chama de fobia, ela é inaugurada a partir da memória. Quando a criança lembra que tem alguém que cuida dela, ela passa naturalmente a temer a ausência dessa pessoa e se sentir sozinha, se sentir completamente abandonada. Então, a criança de 9 a 18 meses é um ser de medo. Ela teme perder a companhia. Né? Por isso ela é boazinha. Por isso ela é obediente. Você pede para ela bater palma, ela bate palma. Você pede para ir no colo do vovô, ela vai no colo do vovô. Você pede para ela soprar a velhinha, ela sopra a velhinha. Então, ela ingenuamente acredita que se ela for boazinha, ela terá a atenção de quem toma conta dela. Tá? À medida que ela vai crescendo e se aproximando de 1 ano e meio, ela vai vendo que não é bem assim. Né? E aí ela evolui para outra fase. Então, se você tem uma criança entre 9 meses e 1 ano e meio, é melhor você sair pela porta dos fundos do que se despedir do bebê e ingenuamente explicar para o bebê que você volta logo. Ele não vai entender, ele vai sentir você ir embora e vai chorar. Como a memória ainda é muito fugidia, passou 5 minutos, ele vai esquecer que você existe e você vai fazer o seu compromisso lembrando do choro do neném e você vai ficar triste o tempo todo. Então, assim, sai pela porta dos fundos que o neném não vai sentir falta de você, né? Desde que, claro, continue tendo a assistência. Aos 18 anos, a criança já está dando seus primeiros passos, se não já aprendeu a andar, ela já segura objetos com mais força, ela já tem assim mais consciência, né, do significado de algumas palavras, ela entende o que é falado para ela em algumas, dependendo, né, da forma. E aí ela resolve então ficar com raiva de depender. Ela antes obedecia a quem ela dependia para ter atenção. E ela vai descobrindo que nem sempre ela obedece e tem a atenção que ela gostaria. Então, ela descobre o seguinte, olha, eu não estou fazendo papel de bobo aqui, porque eu estou obedecendo e nem sempre eu tenho a atenção que eu quero. Aí ela fica com raiva de estar nesse papel. E a reação dela é de birra, é de agressividade, é de bater, é de morder, é de agredir. Isso é um natural de 1 ano e meio a 3 anos. Já tive muitos pais que me procuraram para dizer que meu filho está na fase que ele está muito agressivo, está mordendo, está batendo, a escola me chamou.
Qual que é a idade? 2 anos. Ele está ótimo. É vocês que não sabem lidar com ele. Então, o problema não é a criança. A criança reage a essa dependência de uma forma agressiva. É assim, com 1 ano, você pega a colher de comida e leva na boca da criança, ela abre. Você faz o aviãozinho, ela abre e come. Ela deixa você limpar aquilo que está na borda. Com 2 anos, a criança fala, eu. Não, eu estou com pressa, só um minutinho, eu. Aí a criança pega a colher, como não tem a motricidade ainda bem definida, erra, suja, né? A mãe xinga, ela joga a colher no chão, suja mais ainda. Quer dizer, a criança começa a dar sinais de que, assim, ó, enxerga, eu estou aqui, ó. Ela começa a tentar se impor. Se os pais não sabem disso e estão com pressa, se os pais não sabem disso, estão irritados, estão apressados, o resultado vai ser conflito. Então, até 3 anos de idade, qual que é a estratégia? A criança está dando birra, seja criativa e distrai a criança do objeto da birra. Se a criança pegou o celular e você tirou o celular da mão dela e ela quer o celular, você tem que pensar o que eu vou colocar na mão dela que é mais interessante do que um celular. Né? Os avós geralmente dão comida, né? Porque aí sossega a criança. Né? Se for na hora de comer, ótimo. Se for a fruta, ótimo. Mas pode ser um outro brinquedo que ela gosta, algo que atraia a criança. Esse é o segredo. Né? Até 3 anos você não explica para a criança que agora a mamãe está com pressa, por isso que ela não pode ela mesma tentar comer. Você distrai a criança. Né? Você chama a atenção dela para outro objeto que não seja o objeto da raiva dela. Então, educar exige uma certa criatividade. Tá? E quanto mais você conhece a criança, maior a sua capacidade, né, de promover esses estímulos para distraí-la. De 3 a 6 anos, parece que a criança teve assim ela tomou uma pílula de imaginação. Ela se torna absolutamente inventiva, absolutamente criativa, né? E com enredos absolutamente fantasiosos. E ela começa, então, a buscar uma maior autonomia, né? Começa, então, a fingir. De 3 a 6 anos, a criança descobre o teatro, a farsa, a mentira. Ela descobre que pode enganar para se safar dos castigos, que pode seduzir para ter o que quer. Então, ela se torna uma grande representadora de papéis. Né? É assim, mamãe, meu amor por você é maior do que o infinito, mamãe. Mãe, eu te amo mais que o infinito. É muito grande dentro de mim, mamãe. Aí vai lá dar um beijo. Ô, meu filho, eu também te amo. Mãe, posso dormir aqui na sua cama? Quer dizer, ela seduz, ela atrai. Né? E ela tenta se safar quando ela é pega em flagrante. E aí ela vai dar uma desculpa criativa, geralmente pondo a culpa em outra pessoa. Não fui eu, foi outra pessoa. Que outra pessoa? Você estava sozinha aqui, não entrou um fantasma aqui e fez isso. Até respostas assim, bem fantasiosas. Nessa fase, a criança então se mostra bem esperta. Quanto maior a inteligência dela e o repertório, mais os pais se surpreendem com a criatividade da criança para se safar. Né? Então é uma capacidade assim realmente muito criativa que a criança tem. Nessa idade, os pais têm que ser mais criativos que a criança. Ou seja, eles têm que saber enrolar a criança mais do que a tentativa da criança de enrolar os pais ou quem toma conta dela. Desmascarar a farsa da criança, mostrar que ela está mentindo e tentar ensiná-la a ser honesta é ignorância nessa fase.
é perda de tempo. Porque ao ser desmascarada, a criança não vai construir autoestima, porque ela vai ficar exposta, ela vai sentir culpa, porque a mãe vai falar: eu confiava em você, você me enganou, ou você não pode fazer isso. Geralmente os pais moralizam, dizendo que é errado ela tentar enganar, e aí ela perde a defesa que ela tinha da farsa ou da mentira para lidar com o abandono. É como se você tirasse a roupa da criança e ela ficasse pelada ali. Resultado, ela cai na angústia. E no máximo ela evolui para o medo de novo. Então, isso enfraquece a criança. Né? Então, é muito mais interessante entrar no jogo da criança e deixar com que ela pense que enganou os pais. Num primeiro momento, quando a criança está próxima de 3 anos, se os pais entrarem no jogo, a criança vai sentir tanta solidão que ela confessa. Escovou o dente, filho? Escovei. Ah, que bom, adoro você quando você escova o dente sem precisar eu mandar. Então podemos ir para a cama, né? Deita lá. Eu vou te contar uma historinha para você dormir. Não, fiquei tão feliz de você ter escovado o dente. O peso de estar enganando é tão grande que o que a criança faz? Mãe, vou te confessar, eu não escovei. Né? Então nessa hora você fala, então vai lá escovar, minha filha. Porque que absurdo, você mentiu para mim. Se a mãe ficar ofendida com a mentira, ela enfraquece esse recurso necessário para a vida, que é a capacidade de desempenhar papéis. Eu agora estou aqui como professor. Se eu encontrar com vocês na rua, eu não vou dar aula para ninguém. Eu vou cumprimentá-los como um conhecido, não como um professor. Já pensou? Eu sento no barzinho com vocês e fico lá dando aula? Haja saco. Né? Aqui não. Quem veio para a live sabe que a live está sendo dada por um professor. Então, papel é diferente. Se a mãe ou o pai tiver qualquer fixação na moralidade e não souber o que eu estou explicando para vocês, ou seja, o esquema evolutivo do ser humano, essa mãe e esse pai não vai conseguir contribuir com a criança nessa fase. Então, é muito importante que os pais sempre estejam, no mínimo, numa fase acima da fase da criança, porque senão vai achar que mentir é errado e vai impedir com que a criança aprenda 2 coisas. Primeiro, o friozinho na barriga de estar enganando o outro, que vai dar um senso de responsabilidade, né? Essa noção de solidão, quando você engana o outro, fala, não, o outro não pode descobrir. Né? E segundo, essa libertação dessa dicotomia crime versus castigo. Quer dizer, a criança que vive ali, se eu fizer o bem, eu sou presenteada e recompensada. Se eu fizer o mal, eu sou punida e castigada. Ela está numa dicotomia que ela não vai conseguir sair se ela não aprender a tirar essa autoridade de quem a castiga ou de quem a pune. E essa face é uma forma, deixa eu dar um drible nessa autoridade, eu não estou nem aí para você, deixa eu fingir para você. É uma forma, o primeiro movimento de depois, na fase seguinte, trazer essa autoridade para si, ou seja, ser autor da própria vida. Então, retirar a autoridade que é dada ao outro e trazer para si é você ser autor, você ser a autoridade, ou seja, você pensar com a sua cabeça. Então, o educador tem que ser muito criativo e mais esperto do que a criança nessa fase. Então, de 3 a 6, você deve enrolar o filho. É assim, mãe, eu quero isso. Tá bom, meu filho, deixa eu fazer isso aqui, depois eu te dou. Aí passou esse momento, se o menino lembrar, não, amanhã nós vamos lá e nós vamos ver isso. Uma vez minha mulher perguntou para mim assim, por que as meninas gostam de ir para o médico com você? Eu falei assim, eu nunca levei elas no médico. Eu levava para comprar brinquedo. Só que antes a gente passava na pediatra. Então, quer dizer, o programa era, hoje vocês vão lá escolher um brinquedo de até tantos reais. Antes nós vamos passar na pediatra, né? A gente fica bem bonzinho lá, que depois vocês ganham. Ah, você está subornando a criança. Exatamente. Quer dizer, eu estou ensinando ela a perceber que existe um jeito de conseguir as coisas, para ela desenvolver
essa competência. 6 anos, mudança cerebral, advento da racionalidade. Surge a reflexão. Reflexão não é uma palavra da filosofia, reflexão é uma palavra da física. Uma coisa está refletida quando, por exemplo, há um espelho. A imagem vai e volta. Então, quem reflete consegue dobrar a sua consciência sobre si mesmo para ver a si mesmo. Isso só é possível com 6 anos. Em média, né? Pode ser um pouquinho antes, um pouquinho depois. A repercussão disso para a inteligência é fabulosa. Porque se a inteligência antes pensava, eu fiz uma ação que deu certo e vou repeti-la, fiz uma que deu errado e vou não evitá-la, agora é assim, se eu fizer essa ação, o que vai acontecer? Aí a pessoa mentalmente vai estabelecer as probabilidades de consequência. E surge a capacidade de reversibilidade mental. O que é a reversibilidade mental? É você parar e pensar, se eu deixasse de fazer isso e fizesse outra coisa, que outras consequências aconteceriam? E isso dá a capacidade à criança de programar as condutas dela com base nesse raciocínio. Então ela sai de uma inteligência que antes pensava em uma ação interna na mente dela, e aí passa para uma inteligência operatória, ou seja, ela já tem operações internas. No meu livro Palavras, tem um dos verbetes lá que é operação. Se você for ao dicionário, você vai ver que operação é um conjunto de ações articuladas. Quer dizer, operação exige preparação, anestesista, corte, intervenção, limpeza, depois costura, depois esperar ver se a anestesia passou, o pós-operatório, quer dizer, é um conjunto de ações. Uma operação da Polícia Federal, né? Prendeu um numa cidade, prendeu um no outro, apreendeu objetos e celulares numa cidade, quer dizer, é uma coordenação de ações articuladas para um determinado objetivo. Então a inteligência também consegue articular essa diversidade de ações de forma integrada. Então a reversibilidade mental ela é básica. Né? Um exemplo de reversibilidade mental. Eu estou fazendo igual o Piaget, estou usando as minhas filhas de cobaia e de exemplo. Né? O Piaget fazia os experimentos todos com os filhos dele. Quando a minha filha caçula tinha uns 6, 7 anos, eu virei para ela, dei um beijo nela e falei assim, filha, eu tenho 3, né? E falei para a terceira, você é a filha caçula que eu mais gosto. Ela virou para mim e falou assim, pai, antes de eu existir, você tinha 2 filhas, né? A Giovana e a Ângela, certo? Eu falei, certo. E a Ângela era a caçula, não era? Eu falei, era. Agora a caçula sou eu, não é? É. Então você está me dizendo que gosta mais de mim do que gostou da Ângela antes de eu existir? Aí eu falei, opa, entrou para a fase da latência, que é essa fase a partir de 6 anos. Ela foi capaz de pegar uma informação, voltar no tempo antes da existência dela, para falar que ela era mais querida do que a filha caçula antes dela existir. Isso é reversibilidade mental. Voltar no passado, mexer uma variável para raciocinar. Então, essa capacidade de latência permite à criança parar para pensar antes de agir, ver o que quer e programar a conduta para obter o que quer. Então a criança dessa fase é de uma objetividade desconcertante. Chega a ser tão literal no que ela quer que a pessoa percebe assim, eu quero tal coisa. Mãe, posso ligar para o João para vir aqui em casa? Pode. Toma, meu filho, já liguei. João, você pode vir aqui em casa? Tá bom, tchau. Filho, mas você nem conversou com ele? Não, mas eu perguntei, ele falou que está saindo para ir para o dentista. Quer dizer, é só aquele objetivo, ela é objetiva. Se os pais não forem objetivos, eles vão achar que essa criança é
chata. Eles não vão aguentar o senso de racionalidade da criança, porque a criança vai chegar para os pais e vai falar: pai, você não falou que eu tenho que respeitar as regras da escola? E por que você está parando em estacionamento proibido? Pai, você não falou que não pode beber? Por que você vai beber e dirigir depois se não pode dirigir depois de beber? Quer dizer, a criança passa a raciocinar com base em regras e a ter uma lógica, porque ela vê a lógica daquela regra. E, claro, ela vai questionar se ela não vê isso na prática. Então é nessa fase que os pais devem dialogar com as crianças em termos de causas e consequências. Aqui começa o processo de educação, de forma a fim de formar a criança para pensar com a própria cabeça. Educação é dar informação sobre a vida, sobre a realidade, e permitir a reflexão sobre essa informação, que é o formar. Então, a educação é informar e formar. Os pais só informam, os pais só educam. Filha, não pode fazer isso porque é feio, tem que fazer isso porque isso é que é o certo. E ainda põe o elemento do certo e do errado para dar aquela moralizada, que é a origem da culpa, porque a criança não faz, não, estou fazendo coisa errada. E a criança começa a achar que ela é do mal. E aí ela se culpabiliza se ela não faz o que é certo, o que é moralmente correto. Então, hoje eu perguntei a uma pessoa, fiz a seguinte pergunta. Imagine que a sua filha diga a você, e aí eu vou fazer a pergunta a vocês. Imagine que sua filha de 8 anos vira para você e fala assim: mãe, eu não quero ir à aula hoje. O que vocês vão responder? Não quero ir à aula, mãe. O que vocês vão responder? Sabe o que essa pessoa respondeu para mim? Ela falou assim: filha, tem que ir, não pode faltar aula, é uma questão de compromisso. Quer dizer, ela foi e informou, ou tentou colocar na forma ali a criança. Qual que é a pergunta que os pais deveriam fazer? Por que, minha filha, que você não quer ir na aula hoje? Quer dizer, aí dialogar. Porque eu estou com preguiça. Aí você vai dialogar para mostrar que preguiça não é um argumento para não ir à aula. Porque depois de amanhã eu vou ter a apresentação do balé. E se eu faltar a aula hoje, eu vou ficar treinando os meus passinhos para eu não errar, mãe, porque eu estou na primeira fila do balé, eu não quero errar a apresentação de amanhã. E na aula hoje não vai ter nada de importante, vai ser filme, porque já está acabando o ano, a apresentação é sempre em dezembro, né? Não vai ter nada de importante, porque ontem não teve nada, não tem prova, não tem nada. Quer dizer, você começa a ouvir os argumentos da criança. Né? Mas se você perde essa aula, o que vai acontecer? Quais são as consequências? Né? Você não tinha que fazer esse para casa? Né? A professora vai cobrar esse para casa? Né? Quer dizer, você começa a dar à criança os problemas para que ela resolva. Se ela resolver não fazer o para casa, né? Tem que fazer, aí já há imposição. Ao invés de dar à criança a chance dela ir, porque ela decidiu não fazer o para casa. E aí o diálogo deve ser, saiba que ao não fazer o para casa, a professora pode marcar no seu caderno, ela pode ligar para mim, ela pode colocar na plataforma, né? Essas são as consequências. E aí você vai arcar com as consequências? Ou seja, esse diálogo ele é básico para a criança construir a autonomia prática dela. É nessa fase que a criança deve ter uma mesada para poder comprar o que é supérfluo com o dinheiro dela. É nessa fase que a criança não precisa de cuidados para tomar banho, para ela ter autonomia de tomar o banho sozinha, para que ela saiba se limpar, se enxugar, guardar a roupa suja. Né? Quer dizer, essa educação é que vai dar a preparação para uma adolescência menos conflitiva. Esse tipo de diálogo, como a criança prática, vai exigir que os pais tenham também um mínimo de praticidade, que eles não tenham nenhuma fixação na moralidade. Né? Ele tem que educar, tem que ser desse jeito.
Porque a infância e a adolescência, principalmente a infância, é um laboratório fabuloso para a criança aprender, né? E a experiência da aprendizagem é mais importante do que a informação do que é importante. Ou seja, a criança sentir na experiência, ela aprende mais do que só ouvir, do que só compreender. Então, ouvir a criança, ouvir seus argumentos, apresentar contra-argumentos para ela pensar e ela dar as soluções e aceitar as soluções da criança que não a prejudiquem. E isso reforça a autonomia. Bom, é uma pincelada, né, no que nós vamos trabalhar com mais profundidade no curso A Arte de Educar. Esse curso será às quartas-feiras, às 19 horas, né, a partir da primeira semana de maio. Serão 4 quartas-feiras, às 19 horas. Começa dia 7, dia 14, dia 21 e dia 28. E nós vamos percorrer com maior profundidade, dando as categorias de cada fase, como que as dimensões da personalidade se organizam. Vamos ter uma nova live na próxima terça-feira, às 19 horas. E eu gostaria de agradecer a vocês por terem multiplicado esse convite, apesar do longo feriado aí de sexta, sábado, domingo e segunda. A adesão foi excelente graças a vocês terem repassado esse convite para os grupos de WhatsApp de vocês. E a gente acha isso muito bom. Quanto mais vocês puderem compartilhar o convite que vai chegar para vocês, melhor. Então, o tema dessa nova live vai ser a educação de infância, de crianças e adolescentes. E eu ainda não sei exatamente o título, mas eu estou querendo falar do preparo dos pais para lidar com a infância e adolescente. Ou seja, como que os pais, o que os pais devem saber fazer, saber conhecer, para que eles atuem de uma forma mais educativa e eficiente para a educação dos seus filhos. E claro, né, as avós, os professores, os tios, todas as pessoas que podem exercer esse papel. Abro espaço aí para as perguntas de vocês. Eu vi ali, por exemplo, que a Patrícia Corrade. Na fase da farsa, quando a resposta a ser desmascarada é o choro copioso, significa uma modulação para um nível inferior? Como agir nessa situação? Enrola. O choro copioso, eu estou entendendo que é um choro que não sai lágrimas, é um choro dramático, que parece que não tem lágrima. Como que eu vou seduzir essa criança para uma coisa mais interessante do que o que ela está pedindo, né? Agora, evite desmascarar, né? Quando você desmascara, a pessoa fica nua na sua frente. E isso gera um choque que geralmente a pessoa vai aos prantos, né? Imagina, você mente, aí a outra pessoa vira para você e fala que você está mentindo e prova que você está mentindo. Você não tem onde se esconder. Se a pessoa mente, essa é a defesa dela. Então, evite o desmascaramento, porque se for desmascarado, a pessoa vai desmoronar. E aí um choro é verdadeiro. Agora, se é um choro teatral, aí eu não entendo se o copioso é um choro intenso ou se é um choro teatral. Se o choro é teatral, seja esperta para oferecer a ela uma vantagem dela mudar aquele papel para uma outra coisa. Né? Seja criativa. Né? A Thaís, minha mulher, que está aí nos ouvindo, ela sempre levava a bolsa de lencinho, de fralda e uma outra bolsa com tudo que você imaginar. Quebra-cabeça, vareta, guache, lápis de cor, papel, todos os brinquedos pequenininhos que cabiam ali, porque aí ia dando para a criança até um que ela gosta, ela se distrai ali do que tá chateando.
Mas a ideia é essa, assim, nós temos que entrar no mundo de fantasia da criança e não mostrar para a criança que ela está mentindo. A caricatura disso é um exemplo de um menino que falou assim: mãe, deixa eu dormir na minha cama, mãe. Tem um monstrinho debaixo da minha cama, mãe. Deixa eu dormir na sua cama, mãe. Aí a mãe falou assim: ô meu filho, tem no seu quarto também? Vão lá no meu, porque no meu, debaixo da minha cama, tem 2. Aí o menino presta atenção: estou enganando a mamãe está falando que tem, vai ver que tem mesmo. Ele começa a ter medo da própria farsa que ele está fazendo. Então, quer dizer, é essa criatividade que tem que ser treinada com os pais. Tá? O adulto hoje em dia tem um grande problema para distrair as crianças, porque elas só querem saber das telas. Computador, celular, jogos, redes sociais. De fato, você quer distrair a criança, não, toma aqui, meu filho. Aí logo a criança é fascinada com o poder da tela, funciona. Mas a criança não devia ser exposta à tela antes de 2 anos de jeito nenhum. E quanto mais tarde ela puder mexer com o celular, melhor. Porque o celular, ele faz com que a gente não perceba os estímulos que estão à nossa volta. Né? Faça uma coisa, use o celular no elevador e saia do seu prédio e tudo. Você vai esquecer alguma coisa. Se você sair digitando no celular porque você está no elevador, você vai sair a pé e vai esquecer que você ia de carro. Né? Você vai para o lugar errado. Né? O elevador abre no 3, você está indo para o P. A tendência é você sair, não é que não, e você volta. É engraçadíssimo ver uma pessoa mexendo no celular no elevador, porque a pessoa realmente erra, mas assim, barbaramente. Então, quando uma criança está no celular, ela desliga do resto. Como o cérebro dela está precisando de receber estímulo, ela precisa de reparar em tudo. E isso inibe a formação dos neurônios. Então, deve ser evitado mesmo. Né? Só que é uma chupeta eletrônica que funciona para os pais poderem ter sossego. Então, é mais para facilitar a vida dos pais do que para educar a criança. Ainda, Patrícia. Fase da latência. Criança muito obediente, mas insegura em relação às decisões simples e triviais. Pode ser algum motivo de preocupação? Alguma orientação? Bom, ela não está na fase da latência. Ela está na idade da latência. É importante vocês entenderem. Angústia, até 9 meses. Fobia, que é a obediência de 9 a 18 meses. Obsessão, que é a birra, de 18 meses a 36 meses. E a farsa, de 36 meses a 6 anos. E a objetividade prática com raciocínio lógico, de 6 a 12. A criança pode ter 8 anos e está na fase do medo. Ou seja, insegura, muito obediente, precisando assim de comprovação. Mãe, eu vou fazer isso, tá bom? Né? E sem autonomia. Então, não precisa de ter uma preocupação. Mas é importante estimular a criança a tomar pequenas decisões e mostrar que deu certo. Né? Incentivar para que ela veja que ela é capaz. E é claro, você vai dar para ela decisões que ela seja capaz para que ela se sinta cada vez mais confiante na capacidade dela. E, não sei se é o caso, mas uma maior ignorância dos pais e das escolas é punir as crianças. A punição, ela não é um método educativo. A punição, ela faz a criança ter medo. Então, quando a criança vai para o quarto que fez errado, né, vai para o cantinho, tem essa invenção desse cantinho da disciplina, cantinho da reflexão. Como é que uma criança de menos de 6 anos vai pensar, gente? Isso não tem a menor lógica. Então, a criança se sente excluída e vai se sentindo realmente insegura e querendo esse apoio. Então, é eliminar os castigos.
né? É evitar os riscos, mas eliminar os castigos. Castigo funciona para o conforto dos pais, porque ele condiciona, mas ele não é uma medida educativa, porque vai gerar adultos dependentes de aprovação, carentes de reconhecimento e frágeis em relação a críticas. Então, porque a referência vai ficar de fora, né? Eu tenho que fazer porque senão papai não vai gostar de mim, mamãe vai ficar brava comigo. E isso vai gerando insegurança mesmo. Então, no caso, é educar os pais para que os pais tenham o máximo de conhecimento possível sobre a evolução deles e o conhecimento do estágio em que a criança pode estar atrasada para tirar esse atraso ainda durante a infância. Ok. Alguma outra pergunta? Criança de 3 anos com ciúme do irmão bebê, como lidar? Dê atenção para a criança de 3 anos. Quer dizer, a criança está com ciúme, ela está dizendo para os pais, eu estou aqui, olha para mim. Então, se você precisa dividir a atenção com um recém-nascido ou com a criança bebê, né, traga mais gente para dar essa atenção. Entrega o bebê para alguém e fala assim, não, meu filho, você é mais importante. Quer dizer, é evidente, eu também ficaria morrendo de ciúme, né? Lógico, o ciúme é a forma de dizer assim, olha para mim, o recado está dado, então olhe para ele. Tem nada, vale para qualquer relacionamento, né? Se eu tenho uma pessoa que eu namoro, que está morrendo de ciúme de mim, ela está dizendo, você está dando mais atenção para outras coisas do que para mim. Dá atenção para a pessoa. Né? A Carmen perguntou ali 18 meses, mas aí eu não sei do que se refere. Se ela quiser reescrever aí para a gente entender o que ela estava falando. Não, é porque na hora que você estava falando, você falou 18 anos e era 18 meses. A Beleza. fase era por isso. Então, obrigado pela correção. O que mais? Alguém pode abrir o microfone também, comentar ou perguntar, estamos abertos, temos mais alguns minutos. Informação sobre o curso, professor, a gente consegue como? É no WhatsApp? O mesmo WhatsApp que vocês receberam o link, vocês podem fazer a pergunta ali e receber. Mas o Frederico, que vai dar o curso junto comigo, ele está dizendo que vai colocar o QR Code no WhatsApp, né? Ou na tela? Vai colocar aí na tela, aí vocês, lendo aí com a câmera, automaticamente vai entrar na página do curso, que tem todas as informações e as inscrições que já estão abertas. Eu fiquei muito feliz que na live passada teve uma pessoa que fez a inscrição durante a live. Foi um recorde em termos de tempo de inscrição, geralmente fica para o final. Né? O curso é híbrido, nós teremos 17 vagas presenciais aqui na sede da Fundação Souza Brasil, na sala de aula da ESEX, que é a nossa escola existencial. Então vocês têm que escolher se querem vir presencialmente para garantir o lugar ou se vão assistir de casa. Encerrando essas vagas de 17 inscrições, 17 vagas, as vagas online, elas estarão abertas até o limite que a gente considera poder responder as perguntas, né, de todo mundo. Então as vagas também são limitadas para a gente ter assim, espaço para diálogo e responder perguntas durante o curso. A gravação continua disponível por 60 dias após o término do curso. A gravação? As gravações das aulas ficarão disponíveis por 60 dias depois do final do curso, para que vocês possam rever, né, compartilhar aí com o cônjuge, para que também ele tenha as informações, de forma a vocês assim pensarem, né, nessas fases da criança. Hoje foi uma pincelada assim breve, né, a respeito desses estágios. Espero que vocês tenham entendido que não existe capacidade reflexiva até 6 anos. Então, a gente só condiciona a criança até 6. Educação é depois dos 6 anos. Explicar o porquê, só depois de 6 anos.
Até 3, distrai, de 3 a 6, enrola, seja criativa, né? E isso facilita. Geralmente as mães fazem isso de forma intuitiva e as avós e avós, principalmente as avós, fazem isso com muita sabedoria, porque já viram que deu certo e não deu errado com as filhas, e aí fala, oh, minha filha, para que você vai insistir nisso? É melhor distrair. Não, mãe, tem que educar, né? Esse tem que educar é só depois de 6 anos, quando você dialoga. Esse furor educativo não educa, porque você precisa de entender como é que o cérebro da criança funciona para saber a sua capacidade de aprendizagem. Isso é muito simples, né? Você não ensina raiz quadrada para quem não aprendeu multiplicação. Então, se a criança não é capaz de somar 3 mais 5, ela não é capaz de saber que é 8, você não vai ensinar para ela a raiz quadrada de 49. É gastar seu tempo, né? Há uma experiência do Piaget muito interessante para vocês fazerem com os filhos de vocês. Vocês pegam 2 copos de água iguais e colocam a água no mesmo nível. Tá? Depois vocês pegam 2 outros copos, um copo de chopp, daqueles tulipa bem fininho assim e alto, e um copo de uísque com a base bem larga. Aí você mantém um copo né, e fala, aqui, qual que tem mais, meu filho? Ele vai falar, tá igual, mãe. Aí você deixa um e joga o copo de água na tulipa. A tulipa vai ter muito mais alto. E agora? O menino, se não tiver o raciocínio lógico, ele vai dizer, agora esse aqui tem mais, mãe. Né? Aí você devolve para o copo e pergunta, qual que tem mais? Tá igual. Aí você pega um copo mais largo, que vai ficar mais baixo, e fala, e agora, qual que tem mais? Ele vai dizer que aquele original tem mais. Ou seja, se a criança não consegue ter a noção de permanência de quantidade, quanto mais de um conceito. Quer dizer, o Piaget explicou isso muito bem. Os limites são cognitivos. E no nosso curso vocês vão ver que os limites são de ordem do nível de harmonização da personalidade em cada uma das fases. Piaget trabalhou com a inteligência. A gente vai trabalhar 8 categorias: campo vivencial, percepção, emoção, consciência, inteligência, consciência moral ou moralidade, sexualidade e religiosidade, né, que compõem a personalidade da criança. Muito bem. Pessoal, só mais uma pergunta. Aqui é uma criança de 9 e um 12. Dá tempo? Você já fez tudo errado até agora? Dá, porque o que corrige é a capacidade da criança de pensar. Então, quando a criança raciocina em termos lógicos, ela própria vai ter que rever aquilo que ela considerava verdadeiro e que não vai ter mais lógica. E isso é o maior consolo para a mãe, viu? Se fez tudo errado e a criança é capaz de pensar, ela refaz. Né? Assim, o fato também de fazer tudo certo não garante que vai dar certo, não. Tá? Porque a criança pode ter outras influências de outros educadores mais fortes do que a nossa como pai e como mãe. Então, há uma frase do Sartre, repetida pela sua companheira Simone de Beauvoir, que é a seguinte: eu não sou responsável pelo que fizeram de mim, pai, mãe, mas eu sou responsável pelo que faço do que fizeram de mim. Então, você pode educar do seu jeito, com todos os erros e todos os acertos. Se a criança ou o adolescente, a diferença é que o seu menor é capaz de pensar concretamente, com exemplos práticos. E o de 12 está começando a pensar com mais abstração, com conceitos um pouco mais abstratos.
Mas se os dois são capazes de pensar logicamente, eles vão criticar a criação que eles receberam e vão checar. Então, qual que é a saída? É abrir espaços para que eles possam falar o que eles pensam, né? E aí você vai mostrar onde que estão os furos do pensamento. Ou você vai concordar com o pensamento. Meu filho, você está raciocinando direitinho, né? Você tem razão. E tudo bem ele ter razão, desde que haja lógica. Tá? Uma outra pergunta aí, da Aline Dola. Aline. Lidar com o filho na adolescência tem sido muito desafiador. Ela foi uma afirmação. O tempo todo ele testa a gente. Quer se impor com autoridade sobre os irmãos. Isso é que é a adolescência. A adolescência quer se impor com autoridade. Ele está dizendo, o jeito que eu penso é melhor que o jeito que vocês pensam. Eu estou certo, vocês estão errados. A questão é abstrair um pouco essa agressividade do adolescente e convidá-lo a explicar os motivos do porquê que ele está discordando. Mas por que você pensa assim, meu filho? Por que você acha que tem que ser diferente? Por que você quer impor esse jeito de pensar? Para ele ter a chance de argumentar. Pré-adolescência é uma fase de questionamento, então promova o questionamento. E quando tiver oportunidade, questione os questionamentos dele, para que ele tenha a oportunidade de devolver de volta. Mas não tenha a ilusão de que se você explicar ele vai entender, porque ele está na fase de questionar. Lá na frente pode ser que ele, embora não dê o braço a torcer, ele fale, não, esse ponto aqui, meu pai está certo, minha mãe está certa. Né? Mas é dar o espaço para a argumentação. E muitas vezes os pais cansam e falam, meu filho, cala a boca, saco, nós vamos nesse restaurante, ponto. Entra no carro, se você não quiser, você fica aí. Aí pronto. O filho vai se sentir excluído porque ele queria impor o jeito dele, porque ele não gosta da comida daquele restaurante. Então ele está dando um recado que eu penso diferente de vocês. E ele vai pensar diferente. O que caracteriza a pré-adolescência é que ele vai escolher o que você pensa errado, porque você pensa de um jeito, ele vai discordar. Se você é conservador, ele vai ser progressista. Se você é liberal, ele vai ser conservador. Né? Se você adora os Estados Unidos, ele vai achar a cultura dos Estados Unidos horrível. Quer dizer, se você gosta de rock, ele vai gostar de uma música diferente do rock. Ele faz questão de mostrar assim, eu sou diferente de você. Né? E isso faz parte do momento pré-adolescente. A Aline concordou, desse jeito. Olha lá, a Patrícia Corrado já fez o curso, né, Patrícia? Nós estamos na 24ª edição. Eu recomendo muito o curso e quero sempre aprender mais. A Thaís me chamou a atenção, Thaís é minha mulher, chamou a atenção quando eu cheguei em casa terça-feira passada, porque ela falou, vocês deviam ter lido a mensagem da Ana Luísa Simão, que fez um dos primeiros cursos nossos, que fez um elogio imenso. Ela participou da live da adolescência, ela tem 3 filhos, né? Sigam ela no Instagram, Eu Sou a B. Espetacular, é uma artista, desenhista, faz paredes para quartos infantis, espetacular, ilustrou um livro nosso chamado A História de Vi, que conta a história da evolução da criança até 12 anos. É um livro para educadores que conta a história da evolução da criança de uma forma lúdica. E ela que foi ilustradora, assim, fez uma ilustração belíssima. É um livro lançado durante a pandemia. E aí, quando ela estava sendo a minha aluna nesse curso em 2019, a Lu Simão, aí eu soube que ela era ilustradora de livro, e disse, mas eu tenho um livro pronto, precisando de uma ilustradora. Então vamos conversar. Marcamos o encontro, ela veio ao meu consultório e falei com ela, o livro se chama A História de Vi, que é vida em francês. Ela mostrou o pulso dela, tinha uma tatuagem escrito Vi. Eu falei assim, não, o livro é seu, você vai lá, faz, depois a gente combina. E durante a pandemia ela fez as ilustrações do livro que ficaram lindas. Ainda tem livro? Né?
Tem muito livro para vender. É da editora Aletria, pode ser comprado no site da Aletria. Aqui no consultório em Belo Horizonte também tem vários exemplares, é só combinar no mesmo site aí que eu disponibilizo. Né? Aí quando fala que está colocando o link do curso nas mensagens. O link do curso está nas mensagens. Né? Tem um depoimento da Érica. Também participei do primeiro curso em 2016. Minha filha estava com 1 ano. Ó, que beleza! Né? Hoje está com 10, né, Érica? Legal. Né? Meu filho de 2 anos está na fase de nos bater e bater nos nossos cachorros. O que fazer? Né? Distraia, Thelma. Né? Que bom que você pôde participar. Né? Quando a criança bate, é porque ela está irritada. E a irritação tem causas. Então, seria importante descobrir as causas da irritação. O que mais deixa uma criança de 2 anos irritada a ponto de bater, que é a primeira pesquisa que você deve fazer, é se ela está com sono, se ela dormiu bem, quer dizer, com sono à noite, né? Assim, passou da hora de dormir, se ela teve uma noite de sono reparador, ou se viajou, acordou, ou se ela está doente, se ela está com fome ou com alguma outra carência orgânica, sede, calor ou ambiente barulhento. Tá? E uma coisa que vale a pena pesquisar, uma criança de 2 anos, é se ela está com o intestino funcionando regularmente. A criança de 2 anos aprende a segurar o cocô. O controle dos esfíncteres anais dá à criança o poder de ir ou não para o piniquinho e aprender ou não a fazer cocô. E ela segurando o cocô, ela fica, como diz na roça, enfesada. Por isso, muito mais irritadiça. Então, a primeira pesquisa é essa pesquisa orgânica. Sono, sede, calor, fome, sono irregular e a constipação. Se ela está com bem-estar orgânico, você vai para a pesquisa de ambiente. Por exemplo, minhas meninas brigavam muito no carro nessa idade. E eu sempre que ligo o carro, o rádio ligava automático. Aí nós percebemos que desligar o rádio era uma variável importante para as crianças não ficarem mais agitadas. Então, eu colocava aquela música de dormir, assim, quase que um instrumental lento, quase que um canto gregoriano devagarinho, ou eu não punha nada. Então, o ruído, o barulho, televisão alta, isso tudo pode ser pesquisado. Aí você vai para as variáveis ambientais. O calor entra um pouco também nessa questão ambiental, embora seja uma sensação orgânica, física, de desconforto. Né? E aí você deve tirar a criança do ambiente. Né? Então, quando a criança está muito irritada, eu ia para a rua, né? Quando eu estava muito cansado, eu punha no carro, na cadeirinha do carro, dava uma volta no quarteirão, ela dormia rapidinho, porque eu percebia que era sono. Então, assim, é realmente tirar do ambiente. E não reprimir, é não dar a ela a informação de que ela bater no cachorro ou bater em alguém é algo que te deixa nervoso. Porque se ela percebe isso, aí que ela vai te agredir mesmo. Então vocês têm que se mostrar imunes a essa atitude. Tira a mão como se ela estivesse ali simplesmente se debatendo e não te agredindo. Né? Para não dar a ela esse poder. Porque a criança vai repetir o que ela acha que funcionou, né, para justamente mostrar que ela discorda. É uma pincelada assim, muito breve, porque conversamos hoje, né, Thelma? Então, só para você ter aí um pouco mais de informação. Então, vamos encerrar. Agradeço enormemente a participação de vocês, né? Pessoas aí que eu não via há muito tempo, Érica, Camélia, Patrícia. Então, muito obrigado. Luísa Figueiredo, um grande abraço. Né? Te vi também na última live.
né? E terça-feira que vem estaremos, Guilherme, estaremos aí então novamente com mais um tema às 19 horas ou mais ou menos 19 horas. Obrigado. O link do curso está aí na comunicação de vocês. Nós expusemos também aí o QR Code, mas está disponível, e a comunicação conosco nesse WhatsApp que vocês receberam o link, nós estamos abertos, qualquer dúvida pode entrar em contato que a gente responde. Frederico e Otávio estão aí disponíveis. Ok? Então, muito obrigado a vocês e a gente termina por aqui.